Um programa intuitivo, de layout agradável aos olhos e que reúne todas as ferramentas para o trabalho dos desembargadores e de seus assistentes. Este é o EJUS 2, programa lançado em 2011 pelo TRT do Rio Grande do Sul, agora também disponível no sistema PJE-JT. O software permite o gerenciamento de toda a atividade jurisdicional da segunda instância, mais precisamente a fase de elaboração dos votos por parte dos desembargadores e a realização das sessões de julgamento. No EJUS 2, os magistrados têm total interatividade com seus colegas de turma julgadora e com os servidores dos seus gabinetes. Para isso, o software disponibiliza um comunicador instantâneo, que dispensa a antiga troca de e-mail sobre processos e votos. O programa ainda apresenta diversas outras funcionalidades que facilitam o trabalho dos gabinetes, como editor de textos integrado ao software, que dispensa outros editores como Word e BR Office, consulta instantânea aos documentos do processo, como atas de audiências e sentença, pesquisa de jurisprudência, classificação do nível de dificuldade dos processos, designação do servidor responsável pelo processo e informação sobre o andamento do processo dentro do gabinete. Há também ferramentas que facilitam a elaboração do texto, como corretor ortográfico, comparador de versões para verificação de alterações e atualizações, marcador amarelo e registro de anotações. Outra vantagem trazida pelo EJUS 2 é a possibilidade de assinatura digital de todos os acórdãos ao final da sessão de julgamento. Isso trouxe maior agilidade à publicação das decisões. Além disso, o sistema permite no acórdão a anexação automática de votos convergentes e divergentes. E graças a uma funcionalidade de segurança, o EJUS 2 avisa o desembargador sobre qualquer alteração no texto do voto ocorrido após sua revisão. Com a integração do PJE, o EJUS 2 poderá ser utilizado por outros TRTs. A integração do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, PJE, JT, com o sistema EJUS 2 decorre de um convênio assinado entre o Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. Então o processo, ele sobe para o 2º grau, ele entra no 2º grau, conforme a classe, e continua tramitando no PJE. Os gabinetes é que vão trabalhar a preparação da sessão, a elaboração do voto e o próprio controle desse trabalho dos gabinetes através do EJUS 2, o julgamento é feito no EJUS 2 e o EJUS 2 remete para o PJE o acórdão, não é, o resultado do julgamento. Essa integração ela está sendo concluída do ponto de vista técnico para permitir que os tribunais regionais do trabalho possam, a partir de agora, utilizar o EJUS 2 com autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo importante salientar que se trata de uma ferramenta de uso facultativo, ou seja, os tribunais que quiserem continuar trabalhando nos gabinetes e nas sessões de julgamento com o PJE exclusivamente, poderão fazê-lo, assim como os tribunais regionais do trabalho que quiserem optar por utilizar o EJUS 2, também poderão fazê-lo. E nós temos já vários tribunais aguardando, não é, a conclusão dessa parte técnica da integração para iniciar essa integração, iniciar esse trabalho nessa importante ferramenta que é o EJUS 2. O desembargador Jorge Achuti, integrante da Comissão de Informática do TRT Gaúcho, explica como surgiu o EJUS 2 e alguns dos benefícios percebidos pelos usuários. Coube a mim esse honroso convite para prestar um depoimento acerca do nosso sistema EJUS, que é um sistema de apoio aos gabinetes e sessão de julgamento, visando a elaboração de minutas e acórdãos para o que eu entendi ilustrativo, referir à evolução histórica dos procedimentos aqui do nosso tribunal. Utilizávamos, há muito tempo atrás, o EDA, que é o editor dirigido de acórdãos, no qual cada desembargador trabalhava com apenas sua própria cópia de voto. Havia uma certa dificuldade nas atualizações procedidas. Apenas a versão final
do voto era enviada para integrar a sessão. Não havia um diálogo virtual entre os desembargadores antes ou durante a sessão. Havia um risco de que não fosse enviada a cópia final com a última versão modificada para integrar a sessão. Pela forma então adotada, que era no sistema de acréscimos ou recortes inseridos no sistema. As divergências entre os votos dos desembargadores eram transmitidas via e-mail dentro do próprio sistema e, no mais das vezes, não vinham acompanhadas das razões de eventuais divergências. Era mais comum que apenas no dispositivo do acórdão se fizesse referência de que determinado desembargador ficava vencido no voto do relator, em parte, e sem a indicação dos itens da divergência. Isso porque se tratava, na época, apenas de uma automação de sessões. A partir daí, teve início um trabalho de pesquisa após a constituição de uma comissão. Essa comissão, com visitas a alguns tribunais e ao próprio TST, buscou o que se pretendia de um novo sistema, ou seja, um programa que não viesse já pronto, com possibilidade de incluir a elaboração de acórdãos já em sala de sessão e, com isso, atendendo às necessidades essenciais da atividade fim do tribunal. Foi buscada a criação de um programa novo e não apenas de uma edição de acórdãos. Este trabalho teve importantes etapas de discussão e convencimento dos colegas magistrados, no sentido, principalmente, da transformação do formato dos acórdãos, para que então ele passasse a contar com as eventuais divergências ao voto do relator, o que, como antes referido, não era feito. Então, como o novo sistema já em evolução, o EJUS, nas suas diversas etapas, teve iniciada a sua versão atual em 2010, ano em que foi instalado em um projeto piloto na quarta turma, para depois em todo o tribunal em 2011. Com isso, houve uma significativa alteração no sentido de incorporar um editor de texto ao programa, com a adoção de um ícone para a identificação pelo desembargador de que aquela era a versão final salva, o visto. E hoje ele é até apelidado de Andorinha. Com isso, o prolator do voto passou a disponibilizar a visualização de eventual correção que tenha havido no voto, mesmo que seja por uma mera escrita modificada pelo gabinete, pois aonde se via o visto de versão final, passava a aparecer um sinal, um X, significando que essa alteração havia sido feita. Com isso, e aí uma das mais importantes funcionalidades do nosso sistema, que é a aba das versões salvas, que permite a comparação da última versão com as versões anteriores salvas, todas com registro de data, horário e autoria. Então, uma ferramenta de extrema segurança para o sistema de elaboração de acórdãos. Esse sistema EJUS permite ainda consulta de jurisprudência, atos do processo, como despachos, atas de audiências e sentenças, inclusive em relação a propostas de votos ainda não levadas a julgamento. O conjunto de opções, quando o voto está em elaboração ou ainda já finalizado e ainda não incluído em pauta, ele contém diversas abas, que são chamadas abas gabinete, pressupostos e consultas. E a partir da inclusão do voto em pauta para julgamento em sessão, essa aba pressupostos fica substituída pela aba debate. Essa aba permite aos desembargadores, ao contrário do que eu referi ao início, que vão atuar na sessão, que eles travem um diálogo virtual a respeito dos entendimentos convergentes ou mesmo divergentes e pela qual anunciam que lançarão seus votos e o respectivo conteúdo. Uma melhor ilustração dessas funcionalidades demandaria um tempo maior que não caberia nesse pretendido breve depoimento. Além dessas ferramentas principais, que eu elejo como dignas do registro no sistema EJUS, nós temos ainda o comunicador interno.
o que ele possibilita? Que sejam procedidos debates virtuais, em tempo presente, tanto no trabalho de gabinete como nas sessões, onde instantaneamente para cada colega é possível enviar uma mensagem, inclusive no desenrolar da sessão, e o que se torna uma ferramenta mais útil ainda quanto a eventuais alertas mútuos a respeito do andamento do próprio julgamento. Uma agilidade impressionante de movimentação de painéis na tela do EJUS, onde ele se pode, tem 4 possibilidades de repartir a tela em 3 partes, em 2 partes, uma parte só, e assim fazendo uma escolha instantânea que vem assegurar para o desembargador em sessão, por exemplo, que ele faça da forma mais ágil para a sustentação do seu voto. Eu queria fazer um registro final, que eu já fui anotando para não me esquecer, porque são tantas as funcionalidades, que é a questão da cor de fundo da tela. Não é de cor branca e foi uma questão criteriosamente adotada para amenizar os efeitos da contínua visualização do nosso sistema por todos os usuários. E me permito deixar uma reflexão para o futuro, que eu acredito que se impõe, que é a manutenção da integridade do sistema EJUS, significando dizer que qualquer que seja a forma de alteração que venha a ser proposta ao sistema, por certo deverá ser objeto de muito cuidado e estudo, de modo a manter o rigor que ele ostenta no controle da eficácia das suas funcionalidades.